Olá! Já se perguntaram por que a gente está aqui? E não digo aqui na Terra, mas por que num universo que parece ter sido feito sob medida para nossa existência? Essa é, sem dúvida, uma das maiores e mais malucas perguntas da cosmologia. Então, vamos mergulhar nisso. Os físicos têm um nome bem legal para isso: o Enigma Caixinhos Dourados. É igualzinho na história infantil, sabe? O nosso universo não é nem quente demais, nem frio demais. Ele é simplesmente na medida certa para a vida poder existir. E é exatamente essa a questão que deixa os cientistas de cabelo em pé há décadas. Parece que as leis da física, os números que governam tudo, são incrivelmente precisos. Se eles fossem só um tiquinho diferentes, a vida como a gente conhece simplesmente não aconteceria. Olha só o nível de precisão que a gente está falando. Pega a força nuclear forte, por exemplo, a cola que mantém os átomos unidos. Se ela fosse só um pouquinho mais forte, todo o hidrogênio do universo teria virado hélio logo depois do Big Bang. E aí? Sem hidrogênio, sem água. Fim da história. Ou então a constante cosmológica, a força que está acelerando a expansão do universo. O valor dela é minúsculo. Se fosse um pouquinho maior, o universo teria se expandido tão rápido que nem daria tempo de formar galáxias e estrelas. E até a idade do universo parece ser perfeita, o tempo exato para permitir que elementos como o carbono, essencial para a vida, fossem criados dentro das estrelas. É muito detalhe. A sensação que dá é essa, né? Parece que o universo sabia que a gente vinha aí. Mas isso não pode ser só uma coincidência, ou pode? Essa questão força a gente a buscar uma explicação. Que tipo de resposta a ciência pode dar para um enigma desses? E é aqui que a história fica interessante. É aqui que entra uma ideia que é ao mesmo tempo super simples e mega controversa. O princípio antrópico. Ele nos dá um jeito totalmente novo de pensar sobre o nosso lugar no cosmos. O ponto central do princípio é o seguinte: o simples fato de a gente estar aqui, pensando e fazendo perguntas sobre o universo, já limita o tipo de universo que a gente pode observar. Parece óbvio, né? A gente nunca poderia se encontrar um universo hostil à vida porque, bem, a gente não estaria lá para observar e contar a história. A analogia do bilhete de loteria é simplesmente perfeita. Imagina um sorteio com bilhões e bilhões de bilhetes. Alguém vai ganhar, é garantido. A pessoa que ganhar vai se sentir super especial, vai achar que é um milagre. Mas a existência de um vencedor era inevitável. Da mesma forma, se existem muitos universos, não é nenhuma surpresa que a gente observe justamente aquele que ganhou na loteria da vida. Mas claro, não ia ser tão simples. A coisa fica mais complexa. Porque o princípio antrópico não é uma ideia só. Ele se divide em duas versões principais. E as consequências de cada uma são, bem, drasticamente diferentes. Entender a diferença entre os dois é crucial. O princípio fraco, que a gente vê à esquerda, fala da nossa localização. Ele basicamente diz que, obviamente, a gente se encontra numa época e num lugar do universo onde a vida é possível. É quase uma obviedade. Já o princípio forte, à direita, é bem mais radical. Ele não fala de onde a gente está, mas das próprias regras do jogo, das leis da física. Ele sugere que as leis do universo precisam ser de um jeito que permita que observadores como nós surjam. E é aqui que a cabeça começa a dar um nó. Porque se as leis têm que ser assim, isso sugere um propósito, um plano, ou alguma outra coisa. E essa linha de raciocínio nos leva direto para uma das ideias mais espetaculares de toda a ciência. Pois é, se a gente leva o princípio antrópico forte a sério, a consequência mais natural é uma ideia que parece saída da ficção científica, a existência de um multiverso. E isso não é só uma viagem filosófica, não. A teoria das cordas, que é hoje uma das principais candidatas a ser a teoria de tudo, não prevê um universo só. Ela prevê uma paisagem imensa de universos possíveis, cada um com as suas próprias leis, suas próprias constantes físicas. E o número de universos possíveis que algumas estimativas sugerem é algo que a gente nem consegue processar. 10 elevado à potência 500 é o número 1, seguido por 500 zeros, é um número muito, mas muito maior que a quantidade de átomos em todo o nosso universo observável. E com essa quantidade absurda de universos, se torna estatisticamente inevitável que alguns deles, por puro acaso, tenham a combinação exata de condições para a vida surgir. De repente, o nosso universo especial não é mais um milagre, é uma certeza estatística. A gente vive aqui simplesmente porque não poderia viver em nenhum dos outros. O mistério meio que se dissolve. Mas é claro que uma ideia tão grandiosa e, vamos ser sinceros, tão esquisita, não seria aceita por todo mundo. Muitos cientistas e filósofos criticam o princípio antrópico
com bastante força. As críticas são bem sérias. A primeira é que o princípio não é falseável. Na ciência, uma ideia só é válida se existir um jeito de provar que ela está errada. E como a gente pode provar que outros universos não existem? Não dá. Então muitos dizem que isso não é ciência. Outros argumentam que é uma espécie de desculpa, que é como desistir de procurar uma razão mais fundamental, mais profunda para as leis da física serem como são. E talvez a crítica mais intuitiva seja de que o princípio inverte a lógica de causa e efeito. Não foi o universo que se ajustou para a gente, fomos nós, a vida, que evoluímos e nos adaptamos às condições do universo que já estava aí. Então, no fim das contas, a gente fica com esse cardápio de explicações. A primeira opção é o universo absurdo. Foi tudo sorte. Um acaso cósmico e pronto. A segunda é o universo único. A gente ainda não sabe, mas uma futura teoria de tudo vai mostrar que as constantes físicas não poderiam ser diferentes. A terceira é o multiverso, que a gente acabou de ver, e claro, existe a possibilidade de um design inteligente, de um criador, que é uma questão de fé e fica fora do campo da ciência. E é super importante lembrar que a busca não parou. A teoria das cordas não é a única jogadora nesse campo. Existem outras teorias, como a gravidade quântica em loop, que sugerem que o próprio espaço-tempo não é contínuo, mas feito de pixels ou grãos indivisíveis. Se uma teoria como essa estiver certa, ela pode mudar completamente o jogo, talvez mostrando que as constantes não são aleatórias, mas uma consequência inevitável da própria estrutura da realidade. E no final, a grande questão que fica no ar é essa. O princípio antrópico é uma sacada genial, uma ferramenta profunda para a gente entender nossa conexão com o cosmos, ou ele é um beco sem saída, uma ideia que, na prática, nos impede de continuar procurando por respostas mais fundamentais? A busca por essa resposta, essa, com certeza, continua. Resumo Yu, o conhecimento em minutos.